Vamos juntos mergulhar num dos salmos mais intensos e, para ser sincero, até um pouco desconfortáveis da Bíblia, que é o Salmo 58. Ele é basicamente um clamor, um grito bem forte e direto contra a corrupção e um apelo cheio de paixão pela justiça de Deus. Pois é, o Salmo já começa nos jogando uma pergunta que é super atual. Pensa só no sentimento de impotência quando a gente vê líderes e autoridades que deveriam proteger os mais fracos usando o poder que têm justamente para oprimir. É exatamente nesse lugar de frustração que essa oração toda começa. Antes da gente chegar na oração, que é bem pesada, do salmista, a gente precisa entender o tamanho da corrupção que ele estava denunciando. A primeira parte do Salmo 58 pinta um quadro bem sombrio de juízes que se tornaram os próprios causadores do caos. Para a gente sentir a dor do Davi, é preciso tentar se colocar no lugar dele. Imagina, ele está fugindo, sendo caçado como um criminoso, e aí chega a notícia de que a corte do rei, justamente os homens que deveriam garantir um julgamento justo, o condenaram oficialmente como traidor. É o grito de alguém que foi traído pelo próprio sistema. Davi começa com uma pergunta retórica que é pura ironia. É como se ele estivesse olhando para eles e dizendo: é sério mesmo? Vocês, aí sentados nessas cadeiras de autoridade, estão me dizendo que isso que vocês fazem é justiça? Ele já joga a hipocrisia deles na cara logo de cara. E o contraste aqui é muito forte. O versículo 2 responde à pergunta do Davi de forma direta. Longe de promover a justiça, esses líderes planejam o mal dentro deles, no coração, e com as próprias mãos eles executam essa maldade. Ou seja, não é um erro, não foi sem querer, é uma ação totalmente calculada. Aí Davi vai ainda mais fundo na descrição. Ele compara esses homens a serpentes venenosas. Isso quer dizer que as palavras e as decisões deles não são apenas erradas, elas são tóxicas. Elas envenenam a sociedade que eles deveriam estar protegendo. Sabe, assim como o veneno faz parte da natureza da serpente, a maldade parece fazer parte da natureza deles. E essa imagem da víbora surda é o ponto alto aqui. Na cultura daquela época, existiam os encantadores de serpentes que conseguiram domar as cobras com música. Mas o que Davi diz é que esses líderes são como uma víbora que tapa os próprios ouvidos. Eles se recusam de propósito a ouvir a voz da razão, da consciência ou até a voz do próprio Deus. Diante de uma maldade tão teimosa e poderosa, o que uma pessoa pode fazer? Davi se volta para a única autoridade que está acima de todas as outras. E é nesta seção que está a parte mais desafiadora do Salmo. Um apelo direto para que Deus intervenha de forma definitiva. Antes da gente continuar, é muito importante entender esse conceito. O que Davi faz aqui é o que chamamos de oração imprecatória. Pode até soar como uma maldição, mas é bem diferente. Ele não está pedindo para se vingar com as próprias mãos. O que ele está fazendo é entregar a causa ao juiz supremo e pedindo que a justiça dele seja feita. A imagem é forte, não dá para negar. Mas quebrar os dentes de uma serpente ou arrancar as presas de um leão não tem a ver com crueldade, tem a ver com desarmar o predador. É um clamor para que Deus remova a capacidade dos opressores de machucar, de morder, de destruir os inocentes. A partir daí, Davi usa uma série de metáforas muito poderosas. Ele ora para que os maus e seus planos se tornem inúteis, para que a influência dele seja completamente anulada. Cada uma dessas imagens traz a ideia de algo passageiro, inútil, pedindo que o mal, que parece ser tão sólido, seja reduzido a nada. Depois de um clamor tão intenso, o Salmo caminha para sua conclusão, que é uma grande afirmação de fé e de esperança. A justiça de Deus não vai falhar. E isso vai trazer alívio e vai justificar aqueles que confiam nele. Olha, essa é, muito provavelmente, a frase mais chocante do Salmo inteiro para quem lê hoje em dia. E é super compreensível que cause um desconforto. Para a gente entender, é importante pensar na linguagem poética e no contexto cultural daquela época. Então, o ponto principal é este. Não se trata de um banho de sangue literal, com alegria sádica. Essa era uma expressão comum no Antigo Oriente para descrever uma vitória completa, total. A imagem é de um soldado justo caminhando pelo campo de batalha onde Deus já venceu a guerra contra o mal. É um símbolo de alívio profundo, de ver a tirania finalmente derrotada. E aqui está o clímax de tudo. O objetivo final não é a vingança, mas a confirmação da justiça de Deus. Quando o mal for finalmente julgado, todo mundo vai ter que admitir: sim, vale a pena ser justo. De verdade, existe um Deus que governa o universo e que acerta todas as contas. Agora vamos conectar tudo isso com Cristo.
O próprio Jesus se viu na mesmíssima situação de Davi, diante de juízes poderosos e corruptos. O Sinédrio, Herodes, Pilatos, todos eles planejaram o mal e entregaram o autor da vida à violência. Mas a grande diferença é que, enquanto Davi clamava por um juiz justo que aparecesse para intervir, a fé cristã afirma que Jesus é esse juiz justo. Ele não apenas sofreu a injustiça, mas ele é a própria justiça perfeita que um dia vai julgar o mundo. A ira de Deus contra o pecado e a injustiça, que a gente vê com tanta paixão no Salmo 58, encontra sua resposta definitiva na cruz. Ali, Jesus absorveu nele mesmo o julgamento justo que o pecado merece. Esse ato, que a gente chama de propiciação, significa que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, abrindo o caminho para o perdão. E, finalmente, a esperança do salmista vai ser completamente realizada. A justiça final e perfeita que Davi tanto desejava vai acontecer quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos. Nesse dia, toda a corrupção vai ser varrida e o governo justo de Deus vai ser estabelecido para sempre. Então a gente fica com essa pergunta para refletir. Este salmo nos dá permissão para sentir uma indignação santa contra o mal. Ele nos ensina a não sermos passivos, mas a levar as injustiças do nosso mundo diretamente ao tribunal de Deus em oração, confiando que Ele, o juiz de toda a terra, fará o que é certo.